Esse aqui não é um vídeo sobre sucesso. Esse aqui não é um vídeo sobre pinturas que deram certo. Esse aqui não é um vídeo sobre aquele desenho que saiu maravilhoso. Esse aqui é um vídeo sobre fracasso. E eu queria conversar sobre esse assunto com vocês porque eu tenho certeza que, se você não passou por isso ainda, em algum momento da sua carreira você vai passar. Eu tô passando por algo similar a isso agora, então eu acho que é uma oportunidade interessante, já que eu tenho esse formato aqui para poder conversar com vocês, da gente conversar sobre isso. Já faz um tempão que eu estava tentando gravar um vlog saindo para pintar num seminário de Agudos. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Agora são mais ou menos 6h30 da manhã. Eu acordei bem cedinho hoje, por volta de umas 5h30 e tal, porque eu tava bem ansioso, porque hoje eu vou sair para pintar. Hoje eu vou fazer um plein air, mas hoje eu vou pintar num lugar um pouco diferente do que da última vez, e dessa vez eu vou sozinho. Agudos é uma cidade super pertinho aqui de Bauru e que tem um seminário que é super bonito e tem jardins lindos lá dentro. Eu já visitei esse seminário uma vez com alguns amigos e foi muito legal, a gente foi muito bem recebido, o lugar é muito bonito e por causa disso eu fiquei com muita vontade de voltar lá em algum momento para fazer uma pintura, né? Só que como é um seminário, eles têm eventos lá, eles fazem um monte de coisa, eu sempre fiquei com receio de só chegar com as tintas e falar, posso pintar aí? Porque eu fiquei com receio de incomodar, na verdade, né? Então, eu mandei uma mensagem para eles no Instagram, depois eu conversei com eles um pouquinho no WhatsApp, expliquei qual é a situação e eles permitiram que eu fosse lá fazer alguma pintura, passar uma manhã lá pintando num dia que não tivesse evento, que eles estivessem tranquilos. Então, hoje é o dia. E esses jardins me remeteram a algumas paisagens que foram pintadas pelo Joaquim Sorolla, que é um artista que eu adoro. E eu fui. Eu levei meu equipamento até o seminário, eu não sou religioso, mas eles me receberam lá de braços abertos, e eu tive a oportunidade de ficar ali algumas horinhas tentando pintar aquele lugar. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu me apaixonei muito por essa fonte aqui e por esse jardim. Eu acho que seria muito legal a gente conseguir captar um pouco dessa imagem aqui. Dessa fonte com os arcos no fundo, eu acho que fica muito bonito, né? E a simetria das árvores aqui também é super bonito. Mas vários outros pontos desse espaço aqui são muito lindos. Qualquer lugar que eu olho aqui daria uma pintura bonita, sabe? Mas sabe aquele dia que tudo dá errado? Eu tava tentando gravar o vídeo, fazer uma pintura, conversar com as pessoas que iam ali de curiosidade ver a pintura. Olá, Até pra você. Se eu digo uma outra pra você, quem? não, pode ficar à vontade. Se eu te atrapalhar, você me fala que eu saio. Não, porque pra você tá com a pintura aí. Eu tava testando equipamento novo na hora de pintar, tintas novas, uma paleta que eu nunca tinha usado. E beleza, até que tava fluindo, eu tava um pouco ansioso, eu tava um pouco nervoso com tudo que tava acontecendo ali, mas eu tava tentando seguir firme na ideia da pintura. Eu tava tentando pintar ali de verdade porque o espaço é muito legal. O dia tava maravilhoso, o lugar tava muito bonito, o céu tava limpo. Tava perfeito para fazer uma pintura plein air. Mas, quando eu menos esperava, eu ferrei com tudo. Eu derrubei o meu potinho de solvente ali, caiu na minha calça, caiu na minha bota e, cara, foi extremamente frustrante, porque eu não tinha mais solvente para poder repor e eu não tô acostumado a fazer uma pintura sem meu solvente. Então, sabe aquela parada de falarem para você sair da zona de conforto? Eu não quero sair da minha zona de conforto. É confortável, é por isso que a gente fica na zona de conforto, porque é muito gostosinho ficar lá. Eu não gosto de sair da minha zona de conforto, especialmente num momento que eu tenho poucas horas que eu preciso resolver aquela pintura. E eu não sei se você acompanha o meu trabalho, mas eu não tô acostumado a fazer pinturas de cenário, não é o meu forte. Eu gosto de pintar personagens, eu gosto de pintar retratos. Então, todo esse desconforto, somado à minha inexperiência de pintar um cenário, foi extremamente frustrante. Eu fui embora para casa sem nenhuma pintura.
Foi uma experiência muito gostosa vir aqui. Eu quero voltar outras vezes porque, que nem eu disse, cada lugar que eu olhava ali eu conseguia enxergar uma pintura muito legal, sabe? E isso é bem bacana. Mas a pintura em si, o processo de pintar e tal, foi bem difícil para mim. Hoje foi um daqueles dias que tudo dava errado. Tudo deu errado, cara. O meu solvente abriu, caiu no chão e esparramou. Eu perdi todo o solvente, então eu tive que fazer toda a pintura, toda a parte de esboço, sem a minha primeira etapa de wash, que eu geralmente estou acostumado a fazer, que faz com que o pincel corra melhor e tal. Então foi difícil pra caramba, tava meio truncado, a pintura não tava correndo, então essa parte foi bem frustrante, sabe? Eu queria ter já colocado algumas cores, já ter entrado de cabeça ali, mas faz parte, né? Pintar com óleo é se sujar, não tem jeito. Olha que estranha essa placa aqui, não sei se vai dar pra vocês lerem, mas vou dar até um zoom aqui pra vocês conseguirem ler. Olha essa placa. Que loucura. Deu pra ler? Mas eu não desisti da ideia de fazer essa pintura. Eu continuei com aquilo na cabeça por muitos e muitos dias até que eu resolvi tentar voltar a fazer aquela pintura, só que aqui no estúdio. Eu não estou tão acostumado assim a fazer pinturas de cenário, muito menos na pintura a óleo, que é uma tinta que eu gosto muito, mas eu não domino de forma alguma. É super difícil para mim ainda fazer uma pintura boa no óleo. Eu insisto nisso porque eu gosto muito. Mas de qualquer forma, eu tentei me preparar, eu fiz até um estudinho do Joaquim Sorolla para tentar me habituar numa paleta nova, antes de eu voltar para aquela pintura. Eu aprendi muita coisa fazendo esses estudos, eu fiz eles ao vivo e eles estão gravados aqui na área de membros, se você quiser ver eu fazendo isso ao vivo. Eu voltei para aquela pintura agora munido de Joaquim Sorolla, de boas referências, e eu agora ia atacar aquela pintura e não deu certo. Mais uma vez, não deu certo, cara. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu tentei, eu insisti nessa pintura durante horas e horas e horas e simplesmente não deu liga, sabe? Não funcionou. Eu não consegui fazer a pintura. Cara, segundo dia de pintura, então, concluí esse dia. Eu não vou nem mostrar a pintura, porque eu realmente estou insatisfeito. No começo eu estava empolgado ali e tal, consegui colocar as cores que eu queria e tal, cheguei nas cores, mas acho que a minha pintura está na fase feia desde o começo. Olhando agora em retrospecto, eu acho que eu tô tentando dar um passo maior do que a perna. E geralmente isso não é um bom indício, especialmente na pintura. Então eu tô com esse sentimento de frustração extremamente forte em mim, tá muito latente. Vem tudo que você pode imaginar, vem síndrome do impostor, vem sentimento de que eu quero parar com isso, de que eu não quero mais fazer live, de que, enfim, que eu não quero produzir mais aqui pro canal. Vocês não têm noção as coisas, os absurdos que passam na nossa cabeça. Na verdade eu acho que vocês têm noção, porque é uma coisa muito comum, né? Só que ao mesmo tempo, pra mim, lá no fundo, reacendeu uma chama. Eu me senti provocado. Eu me senti com muito sangue nos olhos, com muita vontade de pintar, de aprender e dominar esse tipo de pintura que eu não sei fazer. E isso é maravilhoso, cara. Eu acho que é muito possível a gente subverter esse sentimento de frustração, de derrota, para transformar isso em combustível para a gente continuar caminhando. Eu amo pintura, eu amo tudo isso. É óbvio que eu não quero desistir, por mais que passem pensamentos na minha cabeça querendo largar a mão e tal, porque, cara, pintar é muito legal. Aprender pintura é algo muito maneiro. E o mais legal disso é que é um tipo de conhecimento que é eterno. Você vai ter que aprender esse tipo de coisa pro resto da sua vida se você quiser trabalhar com isso. Porque é conteúdo infinito. Então, de certa forma, essa frustração tá sendo muito boa pra mim. Apesar de eu não ter uma pintura pra apresentar aqui pra vocês, uma pintura finalizada, super bonita, eu quero falar sobre esse sentimento quase de vingança que eu quero ter com a pintura.
porque eu quero vencer muito esse desafio. Eu sei que não vai ser de uma hora para outra, eu sei que eu vou precisar estudar muito, então meio que vai começar aqui no canal uma saga de eu tentando aprender, pelo menos tentando dominar a pintura a óleo em temas que eu não domino. Cenários, árvores, paisagens, são coisas que para mim tá muito fora da minha realidade, tanto na pintura tradicional quanto no digital. No meu trabalho, eu fiz vários cenários, eu dirigi alguns cenários, eu fui lead de uma equipe que fazia cenários assim de forma frequente. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho tanta bagagem, experiência assim para fazer um plein air já no óleo, cheio de firula e inspirado nos grandes mestres tipo Joaquim Sorolla. Então, o meu sentimento agora é que eu tô munido de boas referências, de excelentes referências, e que eu tenho uma montanha enorme para escalar. Eu sei que é doloroso pra caramba você ter que repetir as mesmas coisas todos os dias, você olhar para o resultado e não ficar satisfeito. Eu sei que é muito doloroso. De verdade, eu entendo completamente isso. Mas eu queria passar uma mensagem, de certa forma, assim, de esperança para vocês aí que estão passando por um sufoco. Tem que lembrar que aprender desenho, aprender alguma coisa nova, qualquer coisa nova, demora, exige muito tempo. Não é de uma hora para outra que a gente vai ficar bom em alguma coisa. De novo, eu acho que para a gente continuar nesse sonho, continuar produzindo, apesar de todas as notícias ruins que aparecem para nossa profissão, para o nosso meio, a gente continuar insistindo nisso parece um pouco um trabalho meio insano, né? Parece o trabalho de Sísifo, né? Que ficava carregando aquela pedra para cima da montanha para ver ela rolar até lá embaixo e ter que fazer isso repetidas vezes. Mas a gente tem que ser cabeçudo, a gente tem que continuar insistindo para dar certo. Aguentar algumas porradas que a pintura vai te dar e fingir que nada aconteceu e só continuar caminhando, continuar estudando, continuar praticando, porque de verdade uma hora vai. A gente tem inúmeros exemplos de artistas que, se você pegar qualquer artista que você gosta, pega os primeiros desenhos dessa pessoa, não é uma obra-prima nem nada assim. Então, a gente entende que todo mundo passou por esse momento, todo mundo evoluiu. Eu acho que a gente só tem que ter a mente no lugar para não desistir antes da hora. Mas voltando para a pintura, eu acho que esse sentimento tá voltando, sabe? É uma mistura de raiva com frustração, mas que me alimenta, e eu gosto muito desse sentimento, sabe? Eu acho que é porque eu sou um pouco competitivo, que isso no desenho me instiga muito a falar, ah é? Você me venceu, seminário? Eu vou tentar de novo. Eu vou estudar um monte, eu vou estudar cenário todos os dias. Anotem as minhas palavras. Eu estou praticando pintura a óleo desde aquele dia, todos os dias. Nem que seja 1 hora por dia. Eu vou passar tinta a óleo na tela, eu vou aprender alguma coisa nova todo dia e eu vou grindar para conseguir voltar lá no seminário munido de um monte de munido de um monte de material. Não, material também não preciso comprar mais coisa, porque eu já tenho muita coisa. Munido de mais conhecimento para conseguir executar essa pintura em algum momento. Mas até lá, meus amigos, tem muito chão pela frente. Então, o meu plano não é só pintar a esmo, pintar à toa e ficar gastando tinta. É óbvio que isso vai fazer parte do processo. A ideia é que de 10 pinturas que eu fizer, talvez eu goste de uma só. Mas eu vou caçar essa uma que eu vou gostar. Eu vou tentar não dar um passo maior do que a perna. Eu vou tentar fazer pinturas mais simples, quem sabe até no próprio seminário lá ou em qualquer outro lugar, fazer pinturas mais simples e um passo de cada vez, melhorando o meu trabalho para alcançar aquele objetivo que é pintar um cenário, uma cena mais complexa, possivelmente já num plein air, numa sessão só. Essa é a minha meta, esse é o meu foco. Então, se você tiver interesse aí de acompanhar essa minha saga, aguardem, porque eu pretendo fazer alguns vlogs mostrando esse processo. Eu vou fazer outras pinturinhas, vou fazer vlog de estudo, muito vlog de pintura a óleo, porque eu quero que essa seja a minha nova vida. Anotem as minhas palavras. Eu quero saber de vocês sobre a sua frustração. Qual é a tua frustração? Você também tem algo parecido aí para compartilhar? Eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários de verdade pra gente estender essa conversa, para não ser só assim um desabafo da minha parte, né? Mas eu queria muito poder ler o relato de vocês.
O nomezinho de quem estava subindo aqui são dos membros que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros. E para essas pessoas, o meu muito obrigado. Para todos os membros, muito obrigado, galera, por vocês fazerem parte da nossa comunidade. E se você não conhece a nossa comunidade, cara, você tá perdendo, tá? Recheada de conteúdo, de aulão de pintura, aulão de desenho, as minhas aulas também. Tá cheio de coisa aí que você pode aproveitar. É isso, pessoal. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.